Nós vamos receber aqui a Airo Gomes, com essa girafinha linda, com esse olhão olhando pra gente. Drica, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, minha querida. E é um prazer bem-vinda. Conhecê-la pessoalmente. Prazer Simpatia. é nosso. Prazer é nosso que vem trazer bichinho bonito. Gente, quando eu falo vem trazer bichinho bonito, eu não tô exagerando, não. Dá uma olhadinha aqui na nossa estante, que coisa mais linda. E aí o Guilherme mostrando pra você, ó, esses bichinhos ali, ele vai descer, você vai ver ali embaixo. Que coisa mais linda essas Nossa Senhora e o São Francisco. É São Francisco ou Santo Antônio? São José. É São José, nem São Francisco nem Santo Antônio. É São José. Viu o neném no braço, já pensa em Santo Antônio. Olha lá, é São José. Olha que coisa linda, gente. Não é maravilhoso? Olha essa Nossa Senhora. Ah, fala se você não tá babando aí. Suas mãozinhas talentosas que fizeram tudo aquilo. Sim, Drica, foram minhas mãozinhas talentosas. Deus abençoe, viu? Amém. E hoje a gente vai brincar de massinha. Isso, você pode brincar comigo. Oba! Essa sugestão, Drica, é para as meninas iniciantes, né? Reciclagem de lata em pó, de leite em pó. Para não finalidade, para aquelas latinhas, né, que as mães compram leite para criança e depois não sabem o que fazer com a lata. E até uma ideia para as mães que estão se preparando para fazer festa de aniversário, que pode ser dar de lembrança, como porta-lápis ou porta-treco. Ou você pode colocar várias dessas, né, fazer várias. Exatamente. Seu filho tá aí no leite. Aí você vai colocando no quartinho, vai ficar lindo. Isso. Cada uma carinha de cada Exatamente, que você pode fazer carinha de qualquer animal. Lindo, lindo. Tá bom? Vamos fazer. Então, vamos lá? O que a gente precisa? Biscuit? Massinha somente. E a criatividade, né? E a lata. Vamos então, lá. tá bom. Vamos começar então para revestir a lata. Geralmente eu não trabalho, assim, eu só trabalho com medidas quando eu vou ensinar para as meninas, né? Certo. Geralmente eu vou, uma dica para as meninas que vão começar, que não tem muita noção de biscuit. Pegar sempre o rótulo da lata como medida, para você ter a noção de quanto de massa você vai precisar para revestir a lata, tá? Tá, gente? Mas, ó, assim, tirou aqui, ó, só para lembrar só o que é o rótulo, todo mundo sabe, eu sei. Pega aqui, ó, da lata, o papel que vem escrito, tira, é a sua medida. Exatamente. Que você vai usar. No caso, para essa latinha, não vai precisar você trabalhar muito com a massa, deixá-la lisa, porque você vai fazer textura com uma ferramenta super que você nem conhece, nunca super viu. Sofisticada, não vai ser muito difícil de encontrar. Escova de lavar roupa. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte: você vai fazer um cilindro, começar com um cilindro, né? E aí você vai, uma dica para as meninas que não têm muita noção. Você vai abrir aqui esse movimento. E aí você vai medir, quem não tem o rótulo da lata, né, já perdeu o rótulo e não sabe como fazer. Você vai fazer o seguinte, vai pegar a lata e você vai medir a altura. Tá vendo? Sempre deixar um pouco passando de massa. Por quê? Quando a massa ela seca, ela retrai. E aí fica mostrando o pedaço da lata. Tá? Então, fazendo isso, não tem perigo. Porque você vai deixar sempre sobrando para depois você cortar. Certo. Tá? Refilar com um estilete ou uma tesoura. Certo? Ó, passou. E aí você agora vai trabalhar o comprimento da massa. Você vai abrir. É igual massa de macarrão, gente. Exatamente. Massa de pastel, de pãozinho. do pão. Aqui não tem muito segredo, viu, Drica? E não tem perigo dela acontecer nada, rasgar, ficar esfarelando? Não, porque a massa de biscoito ela é super obediente. Super. Mas no caso, se ela rasgar, não tem problema. Se você vai só fazer um movimento para fechar, depois com a textura, ela não vai aparecer. Tá bom. Se fosse para você deixar ela lisa, você teria mais preocupação, deixar ela mais homogênea, mais lisinha. Tá? Mas quanto a isso, aí o segundo passo, passar cola de biscuit na lata. Ah, essa é cola de biscuit. De biscuit, isso. Aquela cola branca do rótulo azul. Aí você vai passar a cola para aderir melhor a massa, né? E aí você vai revestir essa lata. Tá vendo que aqui, ó, aqui tá vendo que ficou faltando? Aí você vai fazendo aqui. Ele obedece do mesmo Exatamente, jeito. Ajustando. Aqui você vai pegar o rolo ou um pincel mesmo e vai passando. Só para tirar a emenda, tá? Sem se preocupar muito em alisar. Muito obediente. Tá? Você vai alisar para ficar mais ou menos da mesma altura, tá? Deixando sempre passando, Drica, porque você vai dobrar aqui, porque quando ela secar, ela vai retrair.
principalmente embaixo, tá? Que embaixo você não precisa fazer. Se você quiser tampar também, você pode. Mas no caso eu não achei necessário, tá? Deixa eu ver como você fez aqui. Ah, você cortou Isso. aqui. Aí aqui eu deixei esse excesso, porque depois que seca, retraiu, aí ela fica aparecendo um pedaço da lata. Ah, Então é importante que deixar secar com ela faltando aqui, passando um pouco da massa, tá? Ok. Você vai deixar secar assim. Porque depois que secar, você vai pegar um estilete e cortar o excesso, tá. certo? E aqui depois que você fez esse processo, você vai pegar a escova e fazer esse movimento. Olha, gente, sem dó e piedade. Sem dó. Quanto mais textura, mais bonito fica, tá? Pronto, aqui é o processo da latinha. Depois que secar, ela vai ficar toda furadinha, certo? Certo. Você pode ir furando sem problema nenhum. Reserva, deixa secar. Aí, digamos que você deixa secar umas 12 horas. Tá. Se você quiser fazer no mesmo dia, você pode. Deixa secar umas 2, 3 horas, que é o tempo de você cortar. E aí ela já deu a secagem adequada e ela retraiu o que tinha que retrair, Ótimo. tá? Tá. E aí a gente vai pra cabeça da girafa. Cabeça da girafa. Aí eu coloquei pra cabeça 52 gramas de massa, para as meninas que gostam de medidas. A medida da massa da lata, mais ou menos 240 gramas. Tá. Tá? Para quem gosta de medidas. Aí você sovou, como a cabecinha dela, você vai fazer textura também. Você vai fazer... Sempre a massa de biscuit você tem que sovar bem, viu, Drica? Principalmente quando não vai fazer textura, e aí ela vai aparecer depois É igual massa de pão. Mesmo. aí vai aparecer os defeitos, tá? Tá. Então, e depois você pode dar bolha de ar também, se você não sovar. Você vai sovar, fazer um círculo. Sempre que faz uma bolinha. Tudo é bolinha e coxinha. Bolinha ou coxinha? Bolinha e coxinha. A vaquinha com bolinha. Exatamente. Fez a bolinha. Não precisa ser aquela bolinha super perfeita, porque você vai fazer com a palma da mão esse movimento. Virou coxinha. Virou a coxinha, tá? Virou a coxinha, você vai colocar na base e vai com a palma da mão, com esse pedacinho gordinho da mão, você vai achatar. Pra formar o rostinho da girafa. Aí aqui embaixo você pode achatar um pouquinho pra ficar mais redonda, tá? Que aqui é onde é a cabecinha dela, tá? Certo. Neste momento aqui, você já pode fazer os olhos. Já pode inserir os olhos. Esses olhos aqui são olhinhos acrílicos. Você já encontra em loja de artesanato. Tá. Quem não encontrar, pode fazer de massa. Massinha branca e preta, Tá bom. tá bom? Mas esses olhinhos aqui são muito práticos. Você E é bom pode que fazer... ele mexe, né? Fica uma graça. Você pode fazer o joguinho. Você pode colocar um grande e um pequenininho. Pra Igual tá aqui, ela ficar ó. meio zarolhinha. É. Eu acho uma graça. Tá meio E aí, garoia lá. qual é o segredo do Oi, olhinho? Oi. Você vai medir com um pincel mesmo. Você vai fazer 2 buraquinhos, onde você vai inserir os olhos, para você ter uma direção, tá? Tá bom. Você vai pegar os olhinhos, o maior, passa cola e você vai colocar em cima. Nesse momento você não vai precisar se preocupar em... Aí você coloca o pequeno. E aí, Drica, você vai afundar esses olhinhos, sem dó. Sem Tá? dó nem Por quê? piedade, não. Esses olhinhos, quando a massa retrai, né, ela vai secando, ela vai puxando esses olhinhos para fora. É mesmo? Então, quanto mais fundo, aí mas tava eles super ficam fundo. assim, né? Ó. Isso. Esse aí eu fiz a mesma coisa. E ele voltou e ficou assim. Tá. Se você não empurrar, depois que ela secar, os olhinhos podem soltar e descolar da carinha da girafa. Tá bom, olha lá. Ó. Ele fica fundinho e fica perfeito. Exatamente. Legal demais. Exatamente. As sobrancelhas, você pode fazer o seguinte. Esse modelinho aqui, dessa aqui você pode fazer 2 coxinhas, né? Pode deixar ela com uma sobrancelha alto relevo. Ou então você apenas com qualquer ferramenta, um pincel ou uma esteca, você pode fazer assim, ó. Fazer esse movimento assim, ó. Só apertando, para ela ficar meio carrancuda. Tá? Tá. E aqui, pronto. Depois ele vai voltar também. Vai Exatamente. ficar um pouquinho. Sempre retrai um pouquinho e ele não fica tão fundo, tá? Agora vamos fazer as bochechas da girafa. Essa parte aqui, é isso? Isso, exatamente. Tem Eu o falo nariz e a boca. É a trombinha, bochecha, sei lá como que fala. Eu falo que é as bochechas da girafa, que é onde a gente vai fazer a mesma coisa. Uma bolinha. E aqui, Drica, você vai fazer um cilindro. Ó, você vai fazer um cilindro. No meio do cilindro, você vai fazer uma pressão com o dedo, ó. Tá? Aí você vai achatar, ó.
você faz essa pressão aqui, ó. Você vai deixar meio... Entendeu? Se tiver com dúvida, você pode perguntar, Drica. Tô prestando atenção. Prestando atenção, É que tiver você vai algum- rápido aí, igual o Ayrton Senna? Se eu tiver flash? rápida, você me fala. Tá rápida. Então tá bom, vamos devagar. Fiz o cilindro, fiz essa covinha aqui no meio com o dedo e depois eu achatei, Tá. certo? E aqui, como a massa tá fresca, eu não vou precisar colocar a cola. Ah, porque ela mesmo vai colar sozinha. Exatamente. Se ela já tivesse seca essa parte, eu teria que colocar a cola branca atrás, porque aqui eu vou colar a trombinha da girafa. E aqui eu não preciso me preocupar com cola, porque as duas estão frescas, tá? Tá bom. E vou achatando com essa parte da mão. Certo? Certo. Pronto. Aqui, já tá, a carinha já tá dando uma expressão, né, de girar. Com a ponta de um pincel, vou fazer o nariz. Mesma coisa. O nariz eu vou pegar a ponta do pincel, vou puxar pra cima e vou puxar um pouquinho pra baixo. Gente, fica igualzinho. Puxar pra cima e um pouquinho pra baixo, tá? Tá. E aqui, se eu quiser dar um relevo mais, aqui, ó, eu vou... Aperta um pouquinho pra ela ficar bochechuda. Porque aqui dá a sensação que ela é bochechuda, né? verdade. E aí, com uma ferramenta faca ou qualquer coisa que eu possa fazer essa voltinha aqui, ó. Nesse Ou até com caso, o dedo, um ó. preguinho. É, ou até mesmo o dedo, olha. Pra o nariz ficar bem, ó, até com a ponta do dedo. Aí o nariz vai ficar super Acentuado. acentuado, tá? As meninas em casa caprichem, né? Porque aqui, como o tempo é curto, não dá pra caprichar bem. E aí elas fazendo com Mas tá calma, caprichado. certo? A boquinha é a mesma coisa. É com a ponta de um pincel mesmo, Tá. você vai fazer o mesmo processo do nariz. Pegou aqui e Levanta. puxa pra baixo, tá? E aqui é a mesma coisa. Se você quiser deixar ela bocudinha, você vai... Tá? Ah. E a mesma coisa, ó, com o dedo, você vai fazendo assim, ó. Já tá com cara de vaquinha já. É, que aí pode se transformar em vaquinha sendo branquinha. Se você fizer branca, vai ficar uma vaquinha, tá? E aí, ó, você vai pra ela ficar com a boquinha arrebitada, certo? Certo. Muito bem. Agora, vamos passar agora pros chifres da girafa. O chifre da girafa é 1,5 gramas, tá? Eu já fiz deixei uma adiantada aqui. É uma bolinha. Agora o chifre tem que sovar a massa para ela não rachar, porque depois que ela seca, ela racha, tá? E Se aqui, não Dri, sovar bem. e a girafa você pode fazer textura também, viu, Drica? Ó, pega a escova Ah, e vai coitadinha. textura. Não precisa ser tão evidente quanto a latinha. Uma coisa mais sutil, só para ela ficar pintadinha, tá? Muito bem. Agora vamos fazer o chifrinho. Bolinha. Vou fazer um cilindro, né? Pequeno cilindro. Mesmo tamanho, as duas peças, mesmo tamanho. Tá? Com qualquer ferramenta, eu vou fazer esse movimento aqui, Drica, na ponta, ó. Vou dar uma achatadinha na ponta pra ser o chifrinho dela, pra dar aquele... Aí aqui eu vou achatar bem no centro. E vai ficar assim. E aqui também não precisa passar cola. Precisa. Por quê? Só que aqui tem um segredo. Você vai ter que precisar de 2 arames. Ah, tá. Porque se você não colocar o arame, depois que ela secar, ela vai quebra cair, fácil. né? Muito pra cima. Então você precisa do arame para colocar aqui, para sustentar o chifrinho. Ah, então ótimo. Tá? Então você vai colocar os 2 arames aqui. Aí você vai passar cola no arame, né? Você passa cola no arame, que como a massa tá fresca, ela já vai colar bem, tá? E aí você vai espetar o chifrinho. Bem no topo da cabeça, tá? Uhum. Lembrando que as meninas em casa caprichem. Façam uma girafa bem fofa. Tá ficando fofo. Girafa, vaquinha, macaquinho, qualquer animal elas podem fazer, tá? E agora vamos para as orelhas da girafinha. Já adiantei um aqui. Para as orelhas. Nossa, esse tamanho de orelha virou esse tamanho aqui? Isso, retrai depois que Olha a diferença. diminui bastante. Opa, E pra- peraí, gente. Aqui, ó. Para as orelhas, para as Olha meninas, o tamanho, gente, diferença. Como ficou depois que secou. diminui bastante. né? Diminui uns 30%. Bolinha, para bochecha ou para orelha, 3 gramas, tá? Uhum. E aí, a orelha é a mesma coisa. Uma bolinha, Coxinha. coxinha. E aí eu vou achatar com o dedo. E vou deixar ela achatadinha assim. Posso achatar ela mais para ela ficar bem larguinha.
tá? E aí eu vou fazer a pressão aqui, nesse sentido, ó. Com a ponta do dedo, eu vou fazer a pressão, que é onde eu vou dobrar a orelha. Que aí ela precisa ficar mais fininha para dobrar. Depois que eu dobrar, a mesma coisa. Eu posso passar cola branca aqui na pontinha da orelha. E vou bem debaixo aqui, no chifrinho, eu vou colar. Mesma coisa. Aqui. E vou colar aqui embaixo. Certo? Certíssimo. E agora os cabelinhos da girafa. Olha os cabelinhos. O cabelo não tem medida, tá, Drica? É pedacinhos de massa. Pedacinhos que eu vou fazer coxinhas, assim, bem fininhas. Vou achatar, né? Qualquer ferramenta que eu tiver em casa, tiver esteca, qualquer coisa, eu posso fazer essa pressão assim para ficar... E vou pegar a cola bem na pontinha aqui e vou bem no topo da cabeça e vou colando para fazer um movimento de cabelo, tá? Uhum. E a mesma coisa, vou fazendo, posso fazer um cabelinho maior, um cabelo menor, posso fazer ela super cabeluda. Qualquer jeito. Qualquer jeito. Então, a girafinha vai ter a cara que você quiser dar para ela. Aqui, aí você vai dando o movimento do cabelinho da girafa. Tá bom. Certo? Uhum. Bom, terminada a carinha da girafa, você vai deixar secar de um dia para o outro para você colar na lata. E aí a gente tá faltando o rabinho da girafa. Ah, é, porque atrás da lata tem um rabinho, viu, gente? Ó. O rabinho é a mesma coisa, Drica. Bolinha. Uma coxinha bem comprida. Quem tiver dificuldade com a mão, você pode colocar na base, né? E você vai dar o tamanho que você quiser pro rabinho. E aqui você vai amassar bem onde você vai colar na lata. E aí você pode fazer a textura também. Como ela tá toda com textura, você pode fazer a textura e você vai achar a referência aqui da carinha dela, depois que você colar, né? Aí você, com licença, Drica, você vai pegar a carinha. Aqui você vai colocar o rabinho que vai ficar de lado, que você possa vê-lo, tá? Ah, tá. E aí... Então é de trás e puxa pro lado. Exatamente. Você pode deixar atrás também, mas aí é o que eu te falo. Vai ter a carinha que você quiser dar pra girafa. Tá bom. Eu gosto de lado, eu acho ela bonitinha com o rabinho de lado. Aparecendo. E aí ela tem essa parte, esse tufinho. Que é o cabelinho do rabinho. Exatamente. É a mesma Pelo do coisa. rabo. Isso. Coloca uns 3 gramas pro rabinho, esse tufinho do rabinho. E aí você vai fazer uma bolinha. Coxinha. Você vai achatar só um pouquinho para que ela fique gordinha aqui em cima. Porque aqui você vai inserir um arame também. Porque Tá. aí você vai introduzir o arame aqui para ela depois não descolar, tá? Aqui como certo. eu não tô com arame, você vai inserir ele no arame, tá? E com uma ferramenta, uma faca, qualquer coisa, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Que é do pelo, né? Exatamente, o pelo. E você pode fazer textura também, tá? E aí você vai colar na lata. Olha que legal. Tá? Aí coloca aqui. Isso, Segura aí aí, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui ficou aqui pro lado? Cadê? Isso, aí você usa como referência, por exemplo, deixa de lado. Aí põe aqui. Isso, Faz de conta que vai colar aí. exatamente. Aí vamos pro acabamento da lata. Temos tempo ainda, Adri? Temos 5 segundos. 5 segundos? E aí o acabamento é um rolinho marrom, que você vai medir também o diâmetro, tá? Você vai... Ai, meu Deus. Vamos lá. Ah, o acabamento aqui em cima. Isso, o né? acabamento em cima. Então, isso. E aí você vai fazer um rolinho, digamos que já deu o tamanho, né? E aí você vai fazer aqui. Aí você vai achatar e fazer textura também. Tá. Depois que você tirou a parte que secou. Tá bom, Só depois que ela secou que você vai poder fazer o acabamento. Tá bom? tá certo. E depois é só você passar um blush No narizinho. no narizinho, dentro do nariz, Na orelha, eu sei que você na passou orelha. também aqui, que a gente tá Isso, você vendo. pega o blush. E pôs umas pintinhas Isso, também. e as pintinhas você vai pegando pedacinhos de massa e vai colando na lata. Assim, olha. A massa não precisa ser perfeito, tá? Cola Você e põe a amassa. textura. Se a massa estiver fresca, você já aproveita que a massa tá fresca, Drica. Isso. E você já deixa secar com as pintinhas e faz a mesma coisa, ó. Inclusive na vaquinha aqui também tem. Exatamente. Tem os cílios aqui também. E em tudo, tá? E você vai fazendo as bolinhas. Aproveita enquanto está fresca a massa e já faz isso aqui, ó. A parte marrom, você já vai fazendo a textura da... Porque ela, quando ela secar, já fica toda prontinha para bonitona. fazer a carinha.
E é uma ótima pedida, porque você vai reaproveitar as latas. E você pode fazer com todas as latas, com os potes. Exatamente. Tudo que você tiver aí na sua casa vai ficar tudo bonitinho. Todo mundo vai querer depois que estiver pronto, porque é lindo demais o seu trabalho, viu, Iro? Obrigada. Ó, o contato da Iro já está aqui, ó, na sua tela, aparecendo para você, Instagram, WhatsApp, liga, entre em contato, conheça os outros trabalhos dela. E a gente que tá vendo aqui são lindos mesmo. Nossa, aqueles santinhos ali maravilhosos. Obrigada. Deus abençoe suas mãos talentosas. Amém, viu, minha Drica. Muito querida? obrigada, viu? Ó, volte sempre, já prepara a próxima peça pra gente. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Deus Pode deixar, vou abençoe trazer uma você. peça bem bacana. Tá joia. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, um chazinho rápido. A gente já volta.